Pronto, eu vou começar a gravar a tela aqui e aí a gente já inicia. Então, como eu não sei quem está com Bíblia e quem está sem Bíblia, deixa eu fazer o compartilhamento da tela. Cadê? Gênesis. Eric, Calma aí, que agora eu não sei o que eu fiz. Não, como é que eu faço aqui? Bom, vamos lá. Alguém pode me. O que que eu tô com. Tá. Tô compartilhando essa, tá correto. Então, isso aqui. Vocês estão vendo a Bíblia aí? Tá todo mundo conseguindo ver a Bíblia? Se puderem me responder? Vocês estão vendo o relato da queda escrito aí? Não sei se estou compartilhando correto. E não sei se vocês conseguem me responder também. Logo, vamos lá, vou começar. Bom, então vamos iniciar a nossa leitura hoje. Gênesis capítulo 3, o relato da queda. É a parte, assim, uma das mais importantes para a gente, como eu digo, uma das partes mais importantes da Bíblia inteira, porque todo o restante da nossa redenção, né, sermos perdoados e o motivo de Cristo, né, ter vindo para nos salvar, ela começa aqui no relato da queda. Deus fez o mundo, né, de forma linda, perfeita e maravilhosa, e quando chegou o ser humano para começar a habitar, e não foi o ser humano a responsabilidade, mas sim, né, do mal entrando na vida do ser humano, tudo acabou. Então aí começou esse relato da queda que é o que a gente vai ler hoje. Então é muito importante esse capítulo de hoje, assim, dos principais para mim, na minha opinião, é o mais importante. E vamos iniciar. Eu vou pedir só para quem tiver com o microfone aberto para dar mudo aí, só para não. Eu já dei mudinho aqui, só para não atrapalhar a gente. Então vamos iniciar, né? Pedir a Deus, Senhor Jesus Cristo, que nos toque, nos abençoe, nos proteja nesse momento de união, de oração, de todos juntos ouvindo a Sua palavra. Pedir para que o Senhor toque nos olhos, nos ouvidos e tire as cortinas espirituais que nos impedem de assistir, de ouvir, de entender Sua palavra. Então, eu peço ao Senhor que possa edificar todos nós com a Sua palavra, que possa me usar como canal e que a gente possa aprender aqui nesse momento mais e mais de Ti, Senhor. Assim como o Senhor disse que a nossa fé vem do ouvir a palavra de Deus, aqui estamos para que o Senhor possa aumentar a nossa fé, nos edificar e fazer com que nós possamos ser reflexos aperfeiçoados de quem Seu Filho é. Em nome de Jesus, a gente agradece, inicia essa live e consagra a Ele também. Amém. Então, vamos lá. Capítulo 3. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Deixa eu baixar o volume aqui, porque tem algum microfone aí que está alto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como deuses, aqui está escrito Deus, mas na original da palavra, como está aqui, ó, são deuses, vocês serão como deuses,
E aí, essa parte aqui a gente consegue entender do início já, né? A serpente, ela não é o diabo especificamente, ela era um dos animais astutos. Então, esse astuto, que era um animal sábio, né, nas traduções que a gente entende, a gente vê como que ele faz para poder nos cegar, né? Como ele faz para poder nos enganar. Então, a serpente especificamente não é o diabo, né? Mas ela era um animal astuto e logo ele foi e entrou na serpente para poder falar com o ser humano. Então, obviamente, a gente fala, nossa, mas como a serpente fala? A serpente nesse momento aqui fala. E aí ele continua. Só um minuto que eu vou fazer aqui, tentar colocar aqui. E aqui ele consegue, ele já faz uma das artimanhas, né, do maligno, uma das artimanhas do diabo é fazer o quê? É iniciar dúvida dentro da gente, é iniciar dúvida dentro do nosso coração. Então, muitas das coisas que a gente na vida, a gente tem uma certeza do que Deus fala, a gente tem uma certeza do que Deus diz, a gente tem uma certeza do que Deus está falando pra gente, vem o diabo e mostra pra gente, ou quer acabar com o nosso entendimento de quem é Deus, acabar com o nosso entendimento do que ele faz na nossa vida, né? E aí ele nos faz o quê? Ter dúvidas. Então eu sempre falo isso para as pessoas às vezes que Deus manda todas as coisas para gente, menos dúvida, porque Deus é espírito de sabedoria, é espírito de entendimento, é espírito de convicção. Um dos atributos do Espírito Santo é a convicção. Então, a pessoa que tem dúvida em áreas da vida, né, pode ter certeza que é necessária oração para entender o que é que Deus está querendo dizer, o que é que Deus está falando, porque a dúvida ela não vem de Deus. Uma das artimanhas que o diabo faz é isso. Ele perguntou, mas é isso mesmo? E esse tom de é isso mesmo, a gente ouve na nossa vida no dia a dia, né? Não, está escrito na Bíblia que eu preciso fazer isso. E aí, como uma artimanha, a gente ouve de alguma pessoa, ou às vezes a nossa própria cabeça, né? Mas será mesmo que Deus ficaria chateado com isso? Mas será mesmo que Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos dá entendimento, ele nos dá o discernimento, a sabedoria para saber, para não cair nessas artimanhas que o diabo usa. Então, aqui a primeira coisa que ele põe na cabeça dela é a dúvida. Será mesmo? Que você vai que acontece isso se você comer do fruto proibido? Porque certamente, aí ele que ele fala. Então, quando ele põe a dúvida na cabeça, vocês, com certeza absoluta, todo mundo aqui já teve alguma dúvida na vida. Dúvida em relação a alguma coisa de Deus, ou em relação à própria vida, em relação a algum propósito que Deus deu à vida. Quantas vezes a gente, às vezes, se perde não é que perder a esperança, mas quantas vezes a gente se sente menos próximos de Deus, ou quantas vezes coisas nos abatem de forma com que a gente pergunta, mas será que Deus queria mesmo que isso acontecesse? Será que Deus realmente está me ouvindo? Será que realmente Deus está ouvindo as minhas orações que eu estou orando, estou pedindo, estou falando, estou conversando? Será que Ele se importa com tudo que eu faço no meu caminho? Eu já ouvi coisas absurdas no sentido de, Deus é muito ocupado para responder isso. Deus é muito ocupado para falar. A nossa vida assim, é mais importante para Deus do que qualquer outra coisa. Então, a gente estar no caminho dele requer um trabalho conjunto. É nós estarmos alinhados com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e ativando ela, né, no nosso dia a dia, do que qualquer outra coisa. Então é muito, muito, muito importante a gente ter o entendimento da palavra, que quando o diabo quer usar alguma artimanha, uma das primeiras coisas que ele faz é colocar dúvida no nosso coração, é colocar dúvida na nossa cabeça. E uma pessoa que tem uma mente influenciável, uma pessoa que ela não tem tanta convicção na vida, ela é uma das primeiras vítimas a caírem. Porque assim, a gente entende que quando a gente tem convicção de alguma coisa, ninguém muda a nossa cabeça, né? De certa forma, a gente vai ali, mas obviamente baseado nos princípios de Deus. Aqui, Eva, Adão foi explicar, Deus falou para Adão sobre isso, né? Sobre não comer do fruto. E aí ele que passou para Eva. Ela não estava ali ainda. E nesse momento, a serpente ela vem naquela pessoa ali que estava sendo a mais fraca especificamente no sentido de, não foi ela que ouviu de Deus, ela não estava ali e ela só ouviu do marido dela, né? Então a serpente vai lá e põe, mas será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que é isso? Certamente, aí quando fala certamente não morrerão, certamente está dando uma certeza. Então, quantas vezes na nossa vida a gente fica bem quando a gente está certo de alguma coisa, ou quando a gente ouve alguém falando o que a gente quer especificamente ouvir, quando a certeza de alguma pessoa fala, não, pode ir, com certeza, e aquilo dá um alívio. Então, a serpente, quando ela fala, certamente não morrerão, aí ela vem e dá
ele vem e dá, né? Um outro texto, uma outra frase que é: Deus sabe que no dia em que dele comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e você, como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Então, assim, uma das piores coisas é a gente entender que aqui a inocência foi perdida, né? E que ele fala, quando ele fala que certamente não morrerão, vocês serão como deuses, quantas pessoas hoje em dia eu já ouvi, inclusive um artista especificamente que eu gostava bastante do trabalho, gostava, né, da vida fora das telas também, achava que era uma vida exemplar, de certa forma. A pessoa deu uma entrevista e falou que não precisava de Deus. E perguntaram: você acredita em Deus? E aí a pessoa respondeu: não preciso de Deus, eu consigo fazer tudo sozinho. Então, isso é para a gente entender que quantas pessoas se endeusam, né? Quantas pessoas colocam outros tipos de Deus, outras coisas que respondem no lugar de Deus, que elas servem no lugar de Deus. Então, ser Deus aqui é uma coisa que a gente nunca vai ser. E é uma coisa que o diabo tentou ser, né? Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele queria ser Deus. Ele era um anjo como todos os outros, com um papel importante, né? Ele não era um querubim, ele era um anjo, e ele chegava, ele fazia tudo que os anjos faziam, mas acabou criando nele um sentimento de inveja dele querer ser como Deus. Tudo que o diabo queria era ser como Deus. Tanto que quando Jesus está nos 40 dias de. No deserto, né, passando no deserto, o que ele fala para Jesus? Ele fala: se você ajoelhar e me adorar, porque ele já sabe, ele já estava no céu com Deus, Lúcifer sabia que Deus era adorado pelos anjos. Eles passavam todo dia lá numa certa revista, digamos assim, né? E eles adoravam a Deus, eles se prostravam a Deus, Então, esse era a forma com que os anjos faziam. Lúcifer, como um anjo, ele caiu e pediu a mesma coisa a Jesus, falou: te dou tudo isso aqui, se você somente se prostrar e me adorar. Então, qualquer tipo de adoração demoníaca, a outros deuses, a coisas que nós mesmos colocamos mais importantes do que Deus. O que é a idolatria? Idolatria é de qualquer coisa que você põe acima de Deus. Dinheiro pode ser idolatria. Prazeres na vida pode ser idolatria, pessoas pode ser idolatria, artistas pode ser idolatria, imagens, né, feitas pela mão do próprio homem, que não respondem, que não sentem, que não falam nada, aquilo pode ser idolatria. Qualquer coisa que te faz ajoelhar, que te faz ter reverência, que toma o seu tempo, que toma a sua oração, que toma né, a pureza do seu coração, a inocência do seu coração, que é por isso que Jesus fala que nós devemos ser como crianças. Toda vez que a gente se prostra, e prostrar não é específica na origem bíblica, obviamente, é você se deitar no chão e se prostrar, mas toda vez que você se ajoelha ao ponto de você colocar algo mais importante do que pedir a Deus, orar a Deus, consagrar a Deus, né? Tem pessoas que consagram a saúde a outros tipos de crença, outros tipos de. Então, toda vez que você fizer isso, existe uma influência espiritual. E aqui a gente entende que as coisas são espirituais, porque Satanás, ele era um anjo, né? Lúcifer era um anjo. Logo, é espiritual. E ele usa pessoas que não têm o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo é selado. Ninguém que tem o Espírito Santo pode. Não existe habitar o demônio e o Espírito Santo no mesmo lugar, no mesmo corpo, no mesmo tempo. Isso não existe. Então, ele usa pessoas que não têm o Espírito Santo, ele usa situações que não têm o Espírito Santo. Os olhos é um problema imenso para a gente, no sentido, para a nossa vida espiritual também. E a gente vai ver exatamente isso agora. Então, é muito importante entender as artimanhas que Lúcifer faz, né? Fez, o diabo faz, inclusive, para a gente cair nas coisas erradas que ele quer. Cristão, ele não tem problema com cristão vivo, com cristão morto. Ele não quer que você morra como cristão, porque você, quando morrer, você vai estar com Deus. Eu repito isso sempre, né? Todo cristão vai estar com Cristo. Então, para ele, não é jogo. Mas para ele é jogo fazer pessoas se perderem, fazer cristãos se perderem, fazer pessoas se afastarem de Deus, pessoas que estão quase se convertendo, ou sendo chamadas a se converter. De alguma forma, elas estão ali e elas são cegadas por outras pessoas, grupos de amigos, grupos de pessoas no trabalho, ou às vezes alguma pessoa da família. Então, o ponto dele é te afastar de Deus, né? Não é morrer. Tanto que ele falou: certamente não morrerão. Ele deu a certeza de que eles não morreriam. Então, para ele, se afastar de Deus é a melhor coisa para as pessoas, né? Para ele, em relação às pessoas. Porque longe de Deus, você está suscetível a ele te usar. Então, o diabo ele não tem o poder sobre você cristão.
Isso não tem jamais. Mas ele usa o externo para que você mesmo caia nos seus tropeços. E aí você mesmo se culpa, e a culpa não vem de Deus, né? Cristo tomou todos os nossos pecados, a nossa culpa, todas essas coisas na cruz. Mas para o diabo, tudo que ele fizer e você se culpar, você se sentir mal, você se afasta de Deus com vergonha. Você tem vergonha, você fica, ai, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me deixar, Deus tá me olhando, Deus não vai me perdoar por isso. Aí, aí não ora um dia, não se aproxima de Deus no segundo dia, porque você tem medo, você tem vergonha, e é o que eles tiveram aqui, né? Que eles se esconderam. Então a gente vai continuar a leitura. E ele fala. Gente, eu não vou conseguir ficar fazendo isso aqui, mexendo aqui. Eu preciso que vocês tenham uma Bíblia. Eu não vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar hoje novamente. Vamos lá. Quando a mulher viu olha só, quando a mulher viu, ela já tinha ouvido do marido que tinha que ser feito, que não podia ser feito, mas ela viu. Então, olha como os nossos olhos são perigosos para a nossa vida espiritual, principalmente com Deus. Coisas que a gente olha e vislumbra, coisas que a gente olha. Por que que Deus fala, se a tua mão te faz pecar, corte? Ele não está falando corte a sua mão, literalmente, né? Ele fala, é melhor você entrar no reino dos céus com uma do que ir para o inferno com as duas, né? Então, o que que a gente consegue entender? Quando Deus fala para a gente cortar uma mão, ou seja, o olho, ou seja, o que quer que você, ou tirar o olho, o que qualquer coisa que te faça pecar, que te faça afastar dele, ele fala, evite. Então, muitas pessoas me perguntam às vezes, tá, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, é pecado fazer aquilo. Eu sempre falo, pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, de temer a Deus. Então, assistir alguma coisa é pecado? Depende do que você está assistindo, depende do que você vai pôr para sua vida, daquilo que você está assistindo, depende do que aquilo está te influenciando quando você assiste, ouvindo a mesma coisa. Então, é importante porque os olhos nos cegam. Nos cegam em diversas situações da nossa vida, com diversas pessoas, com consequências que, obviamente, não fazem parte dos princípios de Deus, tá? Então ele continua. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Paladar é a língua. Ela não sabia que o paladar era agradável, mas ela viu e achou que era, porque, né, devia ser um fruto bem bonito, devia ser algo assim bem. E ali entra a morte, a separação. Ali acontece. Na nossa vida é a mesma coisa. Tem coisas que a gente vê que é tão bonito, que é tão maravilhoso, e quando a gente vai para coisa específica, ali está o nosso problema. Ali está a nossa queda, ali está a diferença que qualquer pessoa em Cristo não só é justificada, como ela é ajudada. Cristo te tira dos buracos, Cristo te tira disso, o que não é desculpa para as pessoas pecarem, errarem. Ah, Cristo vai sempre me perdoar, Cristo vai. Porque Deus olha a intenção do coração. Então, fazer algo errado sabendo é pecar. Fazer algo que não é de Deus e que a gente faz só porque, ai, não, mas isso aqui, Deus já me perdoou, Cristo já me perdoou, isso é erradíssimo, erradíssimo, é ser muito, como posso explicar, negligente com a sua fé, com a sua própria vida, né? E aí ele continua, peraí, quando a mulher viu, tá, além disso, eu não vou conseguir fazer isso. Era atraente aos olhos, logo, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente assiste, enxerga, olha, né? Onde a gente coloca os olhos. Normalmente, numa traição, por exemplo, um casal, a pessoa que trai normalmente inicia por onde? Os olhos, né? Viu ali, é muito bonito, é muito bonita, por que não? Vou lá e faço. E diversas vezes, veja bem, o ser humano não tem capacidade de ter autocontrole. O autocontrole, ele é um atributo do Espírito Santo. É muito difícil, né? Não vou dizer que não é possível, porque as pessoas conseguem diversas coisas, mas é temporário. Esses prêmios que a gente consegue sem Cristo, né? Que os não cristãos conseguem na vida, eu não sou cristã, mas eu consigo ter autocontrole. São coisas temporárias, que a força do diabo para você cair para uma coisa é muito maior do que da sua própria força como ser humano, né? Mas um dos atributos do Espírito Santo é o autocontrole. Então, quando a gente acha que a gente não tem autocontrole, quando a gente acha que a gente não consegue, vem o Espírito Santo e nos dá o autocontrole no que a gente pedir. Todo o restante é desculpa.
Porque o ser humano às vezes fala, eu não consegui, eu não me aguentei. Eu tenho certeza que se ajoelhasse, se orasse, pedisse, Senhor, me dá o autocontrole, ele te ensinaria, ele te falaria, evite, saia, corra, liga para alguém ou faz uma outra coisa. Então, há caminho para a gente fugir do pecado. Há caminho para a gente fugir das trevas. Há o caminho é Cristo. E o Espírito dele, que habita em nós cristãos, o Espírito dele nos dá como atributo autocontrole, né? Um dos atributos, que obviamente nesse caso aqui eu estou usando o autocontrole. Então ela viu que era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, ou seja, o que que Deus fala sobre obter discernimento em Provérbios? Ele fala em Provérbios 3, ele fala, se você pedir discernimento, se você pedir a sabedoria, ela vai te dar. Mas aqui ela achou que era desejável aos olhos dela ela ter discernimento por ela própria. E tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu. E aí tem uma letra H, eu vou ter que subir essa página aqui, pera. E aí tem aqui, ó, peraí, que também comeu, ou que comeu e estava com ela, tá? E perceberam, e os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então ali você já vê que toda a inocência, tudo que Deus falou sobre eles, eles conseguiram enxergar de outra forma, porque já havia maldade. Não era um problema eles estarem nus ali, não existia problema. Era a pureza entre marido e mulher, era a pureza de Deus todos os dias junto com eles, né? Mas para eles, nesse momento ali, foi tirada essa cortina de Deus, onde você só vê as coisas lindas e belas do mundo, obviamente, e eles se viram nus. Então, eles juntaram as folhas da figueira para se cobrir. Lembrando que é folha de uma figueira, né? Então, a gente está vendo um sistema que Deus usaria para ele nos proteger, né? Não essa parte agora, a parte que eu vou falar daqui a pouco. Mas existe algo para nos proteger, alguma coisa nos cobre de alguma forma, e a gente vai entender que isso é Cristo. E aí ele fala: ouvindo o homem e a sua mulher, os passos, aí tem aqui, ou a voz, tá? No versículo 10 também vai aparecer, a voz, ou os passos, do Senhor, peraí, do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, ou seja, o vento, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ou seja, Deus não sabia onde ele estava? Onde que está? Óbvio que ele sabia. Mas é necessário que a gente sempre ouça a voz, é necessário que a gente ouça a voz de Deus para a gente nos perguntar também. Coisas que a gente faz na nossa vida que a gente fala: meu Deus, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Nessa pergunta, onde você está, Deus não quer saber onde ele está, Deus sabe onde ele está. Deus sabe tudo, Deus está no futuro, Deus está na eternidade, Deus sabe absolutamente de tudo. Mas é necessário que a gente responda às nossas próprias atitudes, que a gente responda às nossas próprias consequências. E toda vez que a gente estiver numa situação em que a gente se põe num lugar errado ou algo assim, Deus vai chegar e vai falar: onde está você? E se a sua cabeça, se você sempre se perguntar isso, você sempre volta para ele. Nesse caso aqui é o contrário. Eu quero falar com vocês uma coisa. Peraí, deixa eu abrir aqui. Já deu 9h30 e a gente tem. Calma aí. E a gente tem, obviamente. Não sei como é que abre isso aqui, meu Deus, para ver todo mundo. Acho que é aqui, achei. Já deu 9h30 e eu preciso dizer que a gente ainda tem alguns grandes versículos. Então eu quero saber se vocês querem finalizar amanhã a parte 2 ou se continua fazendo a live, porque eu não sei se é muito tarde para as pessoas aqui também. Se vocês puderem escrever aqui no chatzinho é importante para mim, tá bom? Se vocês puderem escrever agora vai ser bom, porque, por favor, eu preciso saber. O tempo de todo mundo, eu não sei como é que é. Então, se vocês puderem falar aqui. Thaís, vamos continuar. Felipe Veloso, amanhã. Oi, meu amor. iPhone, continua. Então, eu vou fazer o seguinte: duas pessoas já falaram aqui para continuar. Felipe Veloso, primo, te amo. Vamos fazer o seguinte: eu vou continuar a live de hoje.
Aí, onde você parou agora, eu vou salvar, faço o link do YouTube, e aí quem precisar sair, assiste o restante. Pode ser? Ou como é que tá a votação aqui? Meu primo colocou um coração, ele entendeu, tá? Então vamos fazer o seguinte, para quem puder continuar, eu vou continuar, não vou perder o raciocínio. E daí quando a gente parar, quando a gente amanhã eu postar o vídeo, amanhã não, daqui a pouco já, acabando aqui, eu posto o vídeo, mando o link no grupo. E aí vocês assistem o restante, mas vejam bem, 30 minutos. Então, quando vocês pegarem o link do YouTube, passem 30 minutos, que daí do 30 para frente vai ser a continuação da live de hoje, tá bom? Então, quem tiver de sair hoje, não tem problema, não se preocupa que vocês vão, de qualquer forma, vão continuar, tá bom? Um beijo, beijo, beijo para quem tiver que sair. E amanhã vocês continuem, por favor, que esse capítulo é muito, muito, muito importante. Então, vamos lá. Versículo 10. Então, Deus fala, onde que você está? Então, Deus sabe onde eles estão, né? Mas ele pergunta ao homem específico, porque foi ao homem que ele falou. Ele deu instrução ao homem. Então, ele falou, onde é que você está? E aí ele respondeu: ouvi os seus passos, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Primeira coisa que a gente tem quando faz algo errado é medo. De Deus desertar, de Deus deserdar. É deserdar ou desertar? Acho que não sei qual que é os dois. De Deus castigar, de Deus. Essa palavra castigo, ela precisa ser, né, entendida de outra forma no olhar de Deus. Porque quando você fala castigo, a gente está sempre remetendo a algo ruim, que obviamente foi algo ruim né, que fizemos, e aí Deus, obviamente, plantaria ali o castigo, mas não é o castigo. Ele fala tanto sobre disciplinar quem ele ama, ele fala tanto sobre é, corrigir, ele fala tanto sobre ser justo. Então, esse pensamento que o ser humano tem de que Deus castiga, né, é muito humanizado a gente entender que Deus castiga no sentido de poxa, porque Deus sendo Deus, por que que ele castiga? E nós sendo filhos, por que que a gente desobedece, né? Então, existe aí uma via de mão dupla quando você tem um relacionamento com Deus, que o primeiro deles, né, é a gente entender a obediência, é a gente entender onde é que está o dever como filho e a obrigação como pai. E então, como pai, ele já fala o que ele nos dá, ele já mostra quem ele é, né? E agora nós, como filhos, também temos. Então ele continua, só para não ficar muito longa. É que esse capítulo, ele é, gente, você pode passar semanas estudando o capítulo 3, de verdade. Então ele continua. Fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Então, ele viu ali que ele estava nu, ele se escondeu. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? Deus não falou, Deus não colocou nem assim, você comeu do fruto da árvore? Não. Deus pergunta para ele como você sabe que você errou, como você sabe que você está nu, como você sabe que você fez isso. E ele ainda pergunta: você comeu do fruto que eu te proibi? Então ele ainda lembra com a palavra proibir, que ainda fica pior. Ele ainda fala: você comeu do que eu proibi, ou seja, eu não autorizei, eu disse para você não fazer. Você desobedeceu o que eu falei para você não fazer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore. E eu comi. Número um, ele não está errado, foi a mulher de fato. Número dois, ele está errado, porque ele não ensinou especificamente a ela exatamente as consequências, porque ele não explicou a ela. Logo, Deus fala que ele colocaria uma ajudante, né, uma pessoa para ajudar ao homem, para estar com o homem ali. Logo, existia uma obrigação de Adão também estar ali. E outra, onde ele estava? Né, quando a serpente foi, ele chegou ali, ele estava lá. Por que que ele não parou, né, o ato especificamente? Então, ele não estava lá. Quando ele esteve, ela entregou a ele o fruto e ele comeu. Então, aqui não é errado a gente ver e ler, porque não adianta a gente querer adulterar a palavra de Deus no nosso entendimento. Deus fala a mesma coisa em Provérbios 3. Não se apegue, né, ao seu próprio entendimento. Então não adianta a gente dizer, ai, mas como pode Deus, por exemplo, falar que a mulher isso ou que Adão fez isso? Obviamente, é uma das piores desculpas você querer culpar o ser humano, responsabilizar alguém pelo seu próprio ato, né? Ele comeu porque ele quis comer.
Também tem, também tem explicações mais espirituais em relação ao que Adão fez, porque Cristo é o último Adão, como a gente sabe, né? O primeiro Adão é Adão, e Cristo é o último Adão. Então a gente entende que quando Cristo pega os nossos pecados para ele, e leva na cruz, Deus já está nos dando aqui, ainda mais com a sua igreja, né? A gente está vendo, com a sua esposa, então a gente está vendo aqui o que Deus faria por nós. Adão comeu por Eva também, porque ele poderia dizer: não, não vou comer, Deus falou que eu não podia comer, então eu não vou comer. Você comeu, você se ferrou, eu tenho que esperar o que Deus vai fazer. Eu tô de boa, eu tô livre. Ele não fez isso, ele fez por sua mulher também, ele fez também por ela. Então a gente consegue ver ali Jesus como o último Adão, a gente vê o que ele fez por nós, ele pegou o nosso pecado da mesma forma que Adão fez aqui. Mas ele, né, como homem, obviamente, ele responsabilizou a ela. E isso não está muito longe do que acontece hoje em dia, né? As pessoas, para tomar responsabilidade pelas suas próprias atitudes, leva aí um tempo para aprender, mudar, edificar tudo isso. E, obviamente, lendo a palavra de Deus, a gente consegue nos responsabilizarmos, porque a gente, habitando o Espírito Santo dentro da gente, a gente não consegue não ser íntegro ou não ser justo com o correto. Então, responsabilizar uma pessoa pelos nossos próprios atos é algo de muita injustiça, logo está aqui no início já da Bíblia Sagrada. Então ele fala: foi a mulher, companheira que o Senhor me deu, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor disse, desculpa, o Senhor então perguntou a Adão, desculpa, a mulher, que eu tô lendo aqui e aqui, que foi que você fez? Desculpa, pera, telefone aqui. Ele perguntou para ela: o que foi que você fez? E ela disse: Deus dá a chance das pessoas falarem. E ela tá falando: a serpente me enganou e eu comi. Ponha isso para sua vida hoje. O diabo me enganou e eu fiz. A pessoa X me enganou. Nada que vier de Deus vai ser um engano na sua vida. Nada, absolutamente nada que for de Deus vai vir como engano, vai vir como parecendo A e virando B. Absolutamente nada. E ele fala: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias de sua vida. Porém inimizade, porém, futuro, tá vindo. Porém inimizade entre você e a mulher e a sua descendência e o descendente dela, descendente dela, né? Aqui a gente está vendo, ou descendência do hebraico semente, então da semente da mulher. Não é a mulher o foco, é a semente da mulher o foco, porque existem religiões e doutrinas que pegam essa parte para fazer uma mulher especificamente ter como é que eu posso dizer? Ter um papel específico nisso e naquilo, e tudo tem a sua importância, mas é necessário a gente entender o que desde o início foi prometido e dito. Porém, então, isso aqui tem a ver com lá atrás, né? Quando a gente está no Novo Testamento, isso aqui tem a ver com lá atrás, a promessa é feita aqui. Então, porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência, e o descendente dela. Este, uma pessoa singular, Cristo, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aí a gente vai ver, isso vai ver no Novo Testamento, ferirá o calcanhar, né? Cristo estando na cruz, e a gente vai entender em Apocalipse depois também, obviamente, sobre essa parte de ferir sua cabeça e tudo mais. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele, ou será contra o seu marido, mas ele, ou ainda, a impelirá ao seu marido, e ele dominará. Então, quando a gente vê, a gente imagina sofrimento, essas coisas, gravidez e tudo mais, a gente fala: meu Deus, não tinha outra forma para nascer, não tinha outra forma para fazer, ou meu Deus, esse sistema XYZ de homem, né, para com mulher, etc, etc. Tudo é uma consequência de algo feito. Mas tá aí, eu não estava lá no jardim do Éden, meu Deus, por que que eu mereço isso? Porque nós somos descendentes de homens, né, de homem e mulher deles.
Então a gente precisa entender o que Deus está falando aqui atrás pelos erros, mas há um que te salva, há um que te edifica, há um que te faz renascer nesse mundo que você vive, há um que te muda completamente a partir do momento que você aceita Ele, Cristo. Então Deus, Ele pode até aplicar a sua justiça, mas ele aplica o caminho também para sua saída. Deus sempre vai te dar uma saída, absolutamente sempre. Não adianta quantas pessoas ou quantas coisas na vida tentarem te sufocar, quantas situações tentarem te tirar de perto de Deus, quantas coisas você não aguenta mais passar na sua vida, Deus sempre vai te dar o caminho, e Ele já te deu o caminho, que é vivo, que é Cristo. Então, existe tudo isso aqui que Deus, né, amaldiçoou, a terra, inclusive, ela é amaldiçoada e tudo mais, né? Então, Deus sempre vai ter o plano B. Durante a leitura a gente vai ver isso, que Deus fala uma coisa e a gente com ser humano, com cabeça de ser humano, a gente pensa, mas meu Deus, por que que Deus está falando isso? Olha aqui, tá vendo? Ele é contra a mulher, ou ele é contra o homem, ele é contra. Ele sempre dá os dois lados da moeda. Ele sempre fala, se você fizer, então eu darei. Ou ele sempre está tentando nos disciplinar a entender que oração é via de mão dupla, a gente dá para ele entregar, a gente vai a ele para ele estar aqui. Tem pessoas que não conseguem entender, acham que Deus é Papai Noel, só pede, 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 mas existe um mecanismo para isso funcionar. E começou aqui, relacionamento com ele. Tudo começou com um relacionamento que ele tinha com Adão, que ele tinha com Eva. Então, relacionamento. Ok? E a gente não pode adulterar a palavra de Deus porque estamos em 2023, ou porque estaremos em 2040, ou porque estivemos em 1900. Não se altera a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é inalterável, não existe. Inalterável, nem sei se é uma palavra, mas eu acabei de criar, se não for. É inalterável. E tudo o que a gente lê daqui, aquele que tira uma palavra, aquele que põe uma palavra, tem uma consequência muito grave para ela, que está no final desse livro chamado Apocalipse. Então, que a gente não altere pelo nosso entendimento. Deus é justo e é nisso que a gente tem que se apegar. Deus sabe de tudo e é nisso que a gente precisa se apegar. E para que a gente possa crer que Ele é justo, para que a gente possa crer que tudo que Ele faz é perfeito, existe aí uma fonte, né? Que é uma fonte, não, uma ponte, que é Cristo, que para chegar até Ele precisa ter algo chamado fé. Então, vem da nossa fé. A gente entender as coisas da nossa vida, as coisas que acontecem na nossa vida, absolutamente da fé. E ao homem, ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, isso significa o quê, tá? Que o homem não pode dar ouvido à mulher? Não, pelo contrário, não é isso. O que ele está dizendo é, visto que você ouviu mais a um ser humano, a sua outra, né, outra pessoa ali, a sua mulher, porque Deus não pode colocar o seu primo, não tem primo ainda, então a sua mulher, a pessoa que está aqui, visto que você ouviu mais a ela do que a mim, então Deus está mostrando, ninguém nesse mundo pode estar acima de Deus na sua vida. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem seu primo, nem seu irmão, nem absolutamente ninguém. Então Deus está falando. Você tinha o meu relacionamento com você é uma coisa, né? Então, tanto que se você entende, né, que isso é um relacionamento com Deus, se você entendia que eu falei para você não fazer isso, mesmo que ela tivesse comido do fruto proibido e você tivesse entendido que eu tenho um relacionamento com você, né? Se você tivesse feito isso, alguma outra coisa poderia acontecer, mas enfim, não é o caso, que é só especulação. Mas, porque você deu ouvidos a ela e não ao que eu disse a você, né? E comeu do fruto proibido da árvore, do qual eu lhe ordenara, ou seja, Deus nos diz o tempo inteiro: você tem um relacionamento comigo. Você ouça o que eu estou falando, o que eu disse a você, o que eu ensino a você, o que eu trago a você, o que eu levo a você, o que eu prometi a você, o propósito que eu tenho para você. Então é sempre entre você e Deus. Mas tá, existem pessoas, líderes espirituais, né? Líderes enfim, existem líderes espirituais, existem muitas coisas que. Então significa que eu não posso ouvir ninguém, que eu não posso. Não. Significa que a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro que você tem que ir é a Deus. E Ele vai usar pessoas
para falar com você, para te ajudar de alguma forma, aí sim você coloca pastor, ou terapeuta, qualquer melhor amigo, esposo, esposa, mas primeiro é Deus, porque o que ele fala aqui, visto que você deu ouvidos à sua mulher, então existe uma comparação a alguma coisa. Se ele deu a ela, então precisa ter uma outra comparação, certo? Então Deus é a comparação. Se você deu ouvido a ela e comeu do fruto da qual eu lhe ordenara, onde está isso aqui, meu Deus? Ordenei, aqui, ó. Ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a terra ela é amaldiçoada. E isso é até hoje, né? Quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai ver quando a terra não será mais amaldiçoada, mas até hoje a terra é amaldiçoada. Então não achem que a gente vai salvar nada, ou que a gente isso e aquilo, porque, como eu expliquei, Apocalipse é o final de Deus lidando, né, vindo com a sua justiça e julgando o mundo desde essa primeira página que a gente está lendo aqui. Então ele continua. Maldita seja a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Não tinha sofrimento, é o que Deus está falando. Não tinha, você podia comer de todos os lugares, não tinha que fazer nada. Absolutamente nada. Mas agora, porque você fez isso, você terá sofrimento e você se alimentará dela, ou seja, todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Eles não tinham que trabalhar. Agora ele vai ter que trabalhar para poder ter o alimento dele. Você comerá o seu pão até que volte à terra, visto. Peraí, desculpa. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. É uma coisa muito forte, porque a gente pode passar horas, a gente já tá no finalzinho, tá, gente? A gente pode passar horas falando sobre isso. Você é pó e do pó voltará. Isso ensina tanta coisa pra gente, só essa frase, assim. Tantas coisas, né, edificam, mudam, estragam o caráter de um ser humano, ou tantas coisas, e a gente se reduz a isso, ao pó especificamente, né? E ele fala: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Não tem como a gente acreditar que existe outra mãe de humanidade senão Eva, pois está escrito na Bíblia que Eva é a mãe de toda a humanidade. Porque eu já ouvi, conheço, vocês conhecem doutrinas né, ensinos de que existe outra mãe de humanidade. Existe uma mãe da humanidade, Eva. E por isso Eva foi dado nome a ela, porque ela seria mãe de toda a humanidade, ok? O Senhor Deus fez roupas de pele. Aqui vem, teve que matar, né? E não tinha isso, não tinha morte, não precisava da morte. Logo depois da morte, separação, ter entrado neles, na vida humana, Deus tirou, fez de pele roupa para eles. Então, isso significa que eles deveriam ser cobertos por sangue, logo Cristo. Nós somos cobertos pelo sangue dele. Deus, o mecanismo de Deus explicar as coisas para a gente, né? E a gente entender é lindo. Então, nesse relacionamento Deus falou aqui em cima do espinho, por exemplo, né? Falou dos espinhos e das ervas daninhas e tudo mais. Então, espinho, Cristo foi crucificado e coroado com uma coroa de espinhos. Então a gente vê isso aqui falando, Deus não perde uma palavra da Bíblia e não deixa uma palavra da Bíblia sobrando. Então, se ele usou espinho aqui, pode ter certeza que o espinho vai estar ou em outras partes daqui, ou vai ter um significado importante em relação a alguma coisa da própria palavra. Então, aqui a gente já entende Cristo, né? Sendo coroado com espinhos. Então, ela lhe dará, no versículo 18 fala, ela lhe dará espinhos. E também fala já sobre Cristo aqui. Então, Deus matou o animal para poder dar a ele a pele do animal, fazer roupa para eles, né? Então, eles estão cobertos. Logo, Cristo, né, que nos cobre pelo sangue também dele foi feito. Então, o Senhor Deus fez roupas de pele. Peraí, que eu vou entender onde está isso. O Senhor Deus fez roupas de pele com elas e vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem. Não está dizendo, ele não falou, disse a eles, né? Olha só, Deus está falando: Agora o homem se tornou como um de nós,
conhecendo o bem e conhecendo o mal. Isso aqui, ele não está falando, se tornou como nós, bem e o mal no sentido de pecar, tá? De pecado. Aqui ele não está falando, ele está falando da natureza. Então, eles se tornaram como nós, de conhecer o bem e o mal. Só que eles não conheciam o mal. O mal representa pecado. E só quem conhecia pecado era Deus, né? Obviamente, Santíssima Trindade, a gente entendendo, Deus, em Espírito e em Filho, porque eles estavam todos juntos. Então, só eles conheciam, só Deus especificamente conhecia o mal. Mas agora o homem também vai conhecer o mal, o homem também conheceu o mal. Então, Deus não está falando, se comparando com eles, com Adão e Eva. Deus está dizendo que agora eles também têm acesso ao mal, coisa que só Deus tinha. E ele continua: não se deve, pois, permitir que ele também, peraí, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Sempre na natureza pecadora, conhecendo o mal. Logo por isso Cristo veio. Então Deus ainda nos mostra tanto amor, mesmo tendo tudo isso acontecendo, ainda nos mostra amor dizendo: não, aqui Cristo já tem a sua imensa importância, né? Para a gente entender. Por isso que ele fala: por isso, Senhor diz. Ai, peraí, desculpa. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então, não vai poder viver para sempre. Nós somos criaturas eternas, né? Porque somos espíritos e nós vamos para. Obviamente, só tem dois caminhos, ou é o céu ou o inferno. Então, isso para si, isso é eterno. Então, nós somos seres eternos, não seres humanos eternos, desculpa. Seres eternos. Então, aqui ele está falando que não se pode fazer o mal, está na natureza pecaminosa e ter acesso à árvore da vida e ter acesso à eternidade, né? E ele não está falando de inferno, de nada disso, ele estava falando da eternidade, que ele só tinha uma com ele, né? A gente só precisava se preocupar com uma, que era estar com ele. Então aqui ele fala, não dá para eles terem do fruto da vida, né? Comer do fruto da vida, e também terem essa natureza pecadora para a eternidade. Então, Cristo nos tira disso, dessa desgraça aqui, tira desse cenário. Por isso, o Senhor Deus mandou embora. Calma aí, acho que acaba aqui Ah, que bom, a página já acaba aqui, então nem vou mais mexer no computador. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Cristo, caminho até a árvore da vida. E querubim não é a mesma coisa que anjos, né? Porque eles estão acima dos anjos. Assim, obviamente, é a mesma, como é que fala? Categoria, digamos assim, né? Mas querubim está acima, tipo, é como se fosse o chefe, né? Os chefes dos anjos. Então, Deus colocou ali na porta do caminho da árvore da vida, Cristo, essa espada flamejante. E tem um motivo, obviamente, né? Então aqui é o pecado fora desse caminho. Não tem como voltar por esse caminho com o pecado. Vocês são expulsos com o pecado e só volta para cá depois, com Cristo, obviamente. Mas aqui para eles não existe como passar por esse caminho até a árvore da vida com a natureza pecadora, pecaminosa de vocês. Não tem como. Então é isso que ele está demonstrando aqui pra gente, tá? Finalizamos a live de hoje. Deixa eu tirar aqui, peraí, parar a tela. Vamos voltar aqui, só um minuto. Pronto. Deixa eu tirar essa telinha de chat. É isso, gente. Finalizamos aqui. Não vou prolongar muito, porque senão vai ficar muito longo para as pessoas assistirem depois. Espero que vocês tenham. Gente, a Dani esse exercício dela. Sério. Eu espero que tenha sido bom para vocês, tenha sido uma boa live. Vocês estão todos mudos, então não consigo ouvir ninguém. Porém, quero agradecer a Deus, pedir a Ele que nos fortaleça sempre com a Sua palavra, que essa chuva de bênção que é ouvir a Ele, né, seja para nossa edificação, que seja para a gente poder entender mais e mais e mais dele, conhecer mais e mais e mais do caráter dele e conseguir separar o que o homem cria do que Deus de fato cria. Então, agradecer a vocês todos pela presença, agradecer a ele por essa união e agradecer a vocês que não estão aqui live agora, mas estão ouvindo no YouTube também, tá bom? Então, um beijo e fiquem com Deus. Deixa eu ver o que vocês estão botando no chatzinho, pera.
Pode Obrigada, continuar, pode continuar, maravilhosa. pode continuar, pode continuar. Continuamos, tá? Gratidão, fique com Deus. Um beijo, Dagmar. Quem precisou sair, um beijo. Não é sobre religião, relacionamento com Deus, é entender o tanto que é importante ter entendimento da palavra e das vontades de Deus. Amém. Sim, muito abençoado esse estudo, foi muito especial. Que Deus te abençoe. Amém. Oi, Vi, um beijo. Um beijo para todos vocês. Quem estiver aqui, Thaís, Andressa, Vi, mãe e provavelmente minha família inteira que está com ela. Grazi, um beijo. Ana, Luísa, um beijo. Aninha, um beijo. Lu, Abala, um beijo imenso. iPhone de user que não tem nome, eu não sei quem é. Um beijo. E Dani, meu amor, te amo. E eu tô feliz de saber que você fica 1 hora se exercitando e se esticando por aí. Faça por mim também, que eu não faço isso, que eu preciso, inclusive. Foi uma delícia, foi uma experiência ótima te ouvir e fazer exercício junto. Obrigada, meu amor. Que bom. Beijo, lindas. Beijo para vocês Obrigada, meu todos. amor. Fiquem com Deus. Boa noite. Até amanhã no Amém. capítulo Tchau. 4. Beijo. Beijo.